Olá, tudo bem com você? Que bom estar com você mais uma vez, estudarmos um pouquinho mais a palavra de Deus. Eu tenho um tema importante para você, para que nós possamos entender hoje, um tema bastante legal, um tema para trazer um pouco de conforto ao nosso coração, um tema para trazer esperança. E eu quero falar hoje sobre para onde é que vai o ser humano quando morre? O que acontece com o ser humano quando ele morre? Existe algo no ser humano que está junto com o seu corpo, que separa? Como é que foi formado? O que acontece para um ser humano? O que acontece com o ser humano quando ele morre? Para que ele possa morrer, o que deve acontecer? Nós vamos ver se a palavra de Deus tem respostas para isso hoje, para mim e para você. Como a palavra de Deus é o livro das origens, que revela tudo o que Deus fez para mim e para você, que é o livro que é a revelação de Deus, do amor de Deus, então nós vamos ver se encontramos respostas aqui a isso também. Para aquele que é um momento tão difícil, da nossa vida, quando perdemos um ente querido, a gente fica ali olhando para aquela urna mortuária, um ente querido sem vida e ficamos sem chão, não é verdade? O que acontece com o nosso ente querido quando ele morre? Para estudarmos a palavra de Deus, vamos orar, buscar de Deus sabedoria. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua bondade e amor, nós te louvamos porque temos o privilégio de estudar a tua palavra, de poder ouvir a tua voz através das escrituras. Nós te louvamos porque agora estamos parados aqui para assistir, para ouvir, para estudar a tua palavra. Por favor, Paizinho querido, fale ao nosso coração para que nós possamos entender e compreender as tuas verdades. Para que tenhamos paz em nosso viver e esperança. Nos ajude, nos abençoe, nos encha com o teu Espírito, nos salva para o teu reino, em o nome de Jesus. Amém. Vamos lá então? Vamos entrar no estudo da palavra de Deus, vamos mergulhar nesse tema e permitir que Deus nos fale através do Espírito Santo. Vamos começar então da base. Como foi formado o ser humano? Está aqui, olha, em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, o verso 7. Olha como foi formado o ser humano. Gênesis 2, 7. Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Olha como a Bíblia descreve como Deus criou, como Deus formou o homem. A Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra, então nós podemos aqui pintar um quadro de Deus fazendo um boneco de barro, não é isso? Deus faz um boneco, e então Deus vem e sopra nas narinas do homem, e ele, do boneco de barro, do boneco de pó, e ele passa a ser uma alma vivente. O que é esta alma aqui? A palavra alma aqui é nefesh. Nefesh tem a ver com um ser, com uma criatura, com aquele que respira, com aquele que existe, é uma pessoa. Você entende? Um ser vivo, aquele que tem desejo, que tem raciocínio. Então veja, Deus pegou o pó da terra, formou um boneco e soprou nele o fôlego de vida, nefesh, e ele se tornou um ser que vive, que age, que pensa, que raciocina, que tem sentimentos. Ele passou a viver. Isso é o que aconteceu para Deus formar o homem. Não houve nada de espetacular, simplesmente duas coisas: pó da terra, fôlego de vida. Quando o fôlego de vida de Deus entra no ser humano, torna aquele boneco um ser que vive. Muito bem. Qual é a diferença do fôlego de vida de um ser humano racional para um animal? Qual é? Você já parou para pensar nisso? Se existe alguma diferença de espírito, de vida entre o homem e o animal? Aqui no livro de Eclesiastes, aqui no livro de Gênesis, capítulo 7, o verso 15... foi quando houve o dilúvio na terra. Então olha que interessante esse relato. Verso 15, Gênesis 7, verso 15. Gênesis capítulo 7, verso 15 diz assim a palavra de Deus: de toda carne em que há fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Olha, de toda a carne em que havia fôlego de vida, toda a carne. A Bíblia diz que quando Noé fez a arca, entraram vários animais, todos os animais de 2 em 2. Então, de toda a carne, tanto foram os animais, como também Noé e sua família entraram de 2 em 2 na arca. Aqui no verso 21 até o verso 22 diz:
pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de aves como de animais domésticos e animais selváticos, e de todos os enxames de criaturas que povoaram a terra, e todo homem, tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca, morreu. Entendeu? Não existe nenhuma diferença entre o fôlego de vida, o espírito de vida do homem e do animal. Tem o mesmo fôlego. Deus foi a fonte do mesmo fôlego de vida para ambos. A diferença do homem para o animal é que o ser humano é racional e o animal é instintivo. Mas o espírito que move, que dá vida, que dá energia, que faz ele viver, que faz ele se mover, é o mesmo fôlego de vida que Deus deu ao ser humano. Não tem nenhuma diferença. Se não tem nenhuma diferença quanto à vida, qual é a diferença entre o homem e o animal quando eles morrem? Qual a diferença? Vamos lá, Eclesiastes capítulo 3. Está bem aqui na palavra de Deus, Eclesiastes capítulo 3. Provérbios, Eclesiastes capítulo 3, está bem aqui. Capítulo 3, o verso 19. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Compreendeu? Não tem nenhuma diferença também quando morre. Não tem nenhuma diferença quando viveram, fôlego de vida de Deus, e também não tem nenhuma diferença quando morre. Morre um, morre também o outro. Assim como morre um, morre o outro. A Bíblia diz que a diferença é a vaidade. Tudo é vaidade. E o que é que acontece para que o ser humano morra? Para que ele venha perder a vida? Aqui no livro de Salmo, o Salmo 146, diz assim a palavra de Deus. Salmo 146, está aqui, o verso 4. Salmo 146 e o verso 4. Olha aqui, sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Entende o que a palavra de Deus está dizendo para você? Veja, Deus fez o boneco do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida e ele passou a ser alma vivente. Para ele morrer, faz o processo inverso, sai o espírito de vida, e esse espírito aqui, a palavra espírito é ruach, que quer dizer vento, quer dizer hálito, quer dizer fôlego de ar, ou seja, sai esse fôlego de vida que Deus deu e o homem deixa de viver. Você consegue entender isso? É o inverso do que acontece quando Deus criou. E o corpo? O que acontece com o corpo do ser humano quando ele morre? Gênesis capítulo 3, o verso 19. Gênesis capítulo 3, o verso 19, diz assim a palavra de Deus. Porém, inimizade entre ti e a mulher. 3, verso 19, estava lendo errado aqui. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornará. Viu o que a Bíblia diz aqui? Veja só, Deus pegou o pó, formou o homem, soprou nas narinas o fôlego de vida, ele passou a ser alma vivente. Para que ele possa morrer, o fôlego sai do homem e o pó volte à terra como o era. Foi formado do pó e agora volta a ser pó novamente. Muito bem, e este fôlego que Deus deu para o homem, que tornou ele um ser que vive, para onde vai? Eclesiastes, no capítulo, vamos pegar aqui, no capítulo 9, o verso 5, Eclesiastes capítulo 12, isso, e o verso 7, Eclesiastes capítulo 12 e o verso 7. Então, o pó volta à terra e o fôlego vai para onde? Olha aqui. E o pó volte à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. É assim que foi feito, e é assim que tudo termina, queridos. Deus pegou o pó, soprou em suas narinas o fôlego de vida, alma vivente. O fôlego sai, o pó volta, o corpo volta ao pó, e o fôlego de vida, o espírito, que é de Deus, volta para Deus. Volta à origem, volta como tudo começou. Muito bem. E quando morre?
porque a gente vê um corpo inerte. Depois da morte, o ser humano tem algum sentimento, sabe alguma coisa, pensa alguma coisa? O que a Bíblia diz sobre isso? Aqui no livro de Eclesiastes, no capítulo 9, agora sim, 9, verso 5 e o verso 6 nos responde. Diz assim, olha: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Você consegue entender o que a Bíblia está dizendo, meu querido, minha querida, meus amigos que estão me ouvindo, minhas amigas? Deus está te dizendo que quando o ser humano morre, ele não tem nenhum sentimento mais. Não tem amor, não tem ódio, não tem inveja, os seus pensamentos já pereceram, tudo acabou, deixou de existir. Deus formou do pó da terra fôlego de vida, o fôlego sai, volta ao pó. Antes de Deus criar não tinha nada, então volta ao original, você entende? É mais ou menos assim como a rede elétrica, é bem interessante. Se você pluga uma tomada, uma lâmpada no interruptor e você liga o interruptor, ela deixa de ser uma lâmpada, se torna uma luz. É isso, se torna uma luz. E quando você liga o interruptor, para ele se tornar luz, ela é a junção da lâmpada com a corrente elétrica. Corrente elétrica com lâmpada se tornou luz. Quando você desliga o interruptor, corta então a corrente elétrica, ela deixa de ser luz e volta a ser lâmpada. E a corrente elétrica volta para a sua fonte de origem. Não é interessante isso? É isso que acontece com o ser humano. Então ele não tem pensamento, ele não tem sentimento, não vai sentir dor, não vai pensar, não vai raciocinar, não vai pedir perdão para Deus, não vai ter a sua vida mudada. Ali tudo já está definido, tudo o que você pode fazer em vida está feito ali. Ali na sepultura não se pode fazer mais nada. Não há nada que você possa fazer também para mudar a sorte da pessoa que desceu à sepultura. Cada caso é decidido individualmente com o Senhor. Mas vamos lá. Pode pelo menos voltar para a sua casa? A gente vê tantos filmes aí, né? De pessoas que morrem, que voltam para casa, ou de uma pessoa que é transportada para um outro mundo e vê lá o seu ente querido e se abraça e conversa. Eu sei que isso tudo é muito bacana, porque, poxa, quem não gostaria de conviver para sempre com o seu ente querido? Quem não gostaria de voltar a ver, de ouvir, né? De conversar com a pessoa que morreu e que você sente saudades? Mas essa pessoa pode voltar segundo a palavra de Deus, segundo o que Deus diz? Pode voltar? Aqui no livro de Jó, no capítulo 7, Jó no capítulo 7, e o verso 9 e o verso 10. Jó 7, 9 e o 10. Diz assim: tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. Muito bem. O que acontece com o ser humano quando morre? A Bíblia chama de sono, sono da morte. Ok? Ele descansa das angústias dessa vida, das lutas dessa vida, dos problemas dessa vida. Sabe que tem um texto na Bíblia que a gente acha até estranho, né? Lá a palavra de Deus diz em Salmo que é agradável ao Senhor a morte dos seus justos. Não é estranho isso? Parece que Deus gosta, Deus se agrada. Não, queridos, não é isso. É porque, queridos, se você confia em Deus, se você ama o Senhor, o fim de todas as pessoas vai ser um dia com o Senhor. Ou se você ama o Senhor, vida eterna. Se você não ama o Senhor, morte eterna. Mas aquele que desce à sepultura, confiado em Jesus, ele diz, é agradável ao Senhor isso, porque a vida eterna lhe está garantida. Mas enquanto permanece nesse mundo, ele fica ali na sepultura, ele não pode falar com os seus queridos, ele não pode voltar, ele não pode fazer nada. E você pode me dizer, ok, mas já aconteceu comigo de falar o que aconteceu no passado, ok, queridos? É muito simples isso. O inimigo de Deus que está nesse mundo, que nós já estudamos na palavra, ele pode fazer qualquer coisa, ele conhece a sua intimidade, ele conhece tudo. Foi ele, o inimigo, que disse que uma pessoa não morre. Lá no Éden, lembra? Quando Adão e Eva pecaram,
Deus disse: se vocês comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão morrer. Mas a serpente, que é Satanás, chegou e disse assim: não, vocês não morrem. E a palavra de Deus diz que toda alma que pecar, essa morrerá. Está em Ezequiel, capítulo 4. Toda alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, todo ser humano que peca, ele morre, porque o salário do pecado é a morte. E quando desce à sepultura, não pode mais mudar a sua vida, não pode mudar mais a sua sorte. Já está decidido o seu caso, para a vida eterna ou para a morte eterna. E quando é que essas pessoas que descem à sepultura vão voltar à vida novamente? Se é que voltam à vida, quando? Aqui no livro de João, no capítulo 5, olha aqui o Evangelho de João, capítulo 5, diz assim, Evangelho de João, capítulo 5, verso 28 e o verso 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora, isso é Jesus falando, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Sim, eles vão voltar a viver novamente um dia, mas quando Jesus voltar. Um grupo, assim que Jesus voltar, vão ressuscitar por serem salvos, vão ressuscitar para a vida, e outros vão ressuscitar para a morte. Só Jesus é que pode trazer um ser humano à vida. Só Jesus é que pode dar vida. Isso vai acontecer quando Jesus voltar. Eu quero ler aqui um outro texto para você, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Olha, o verso 13, Paulo diz assim, em diante: não queremos, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto é, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Você entende? Enquanto eu e você temos vida, estamos mentalmente lúcidos, nós podemos abrir o nosso coração para Deus, entregar a nossa vida para Ele, confessar os nossos pecados, e Ele apagar os nossos pecados. Porque depois que a gente morre, queridos, não tem mais esperança, não tem mais chance. Já acabou tudo. Para nós é como que se tudo está determinado e agora aguardando o retorno de Jesus para receber a sentença de vida ou de morte. Se você não assistiu o tema que eu falo sobre esse período da ressurreição, procure aí nos vídeos anteriores, você vai ver sobre o milênio, 1000 anos de paz. Então você vai ver quando acontece uma e quando acontece a outra. Então, queridos, entendeu a palavra de Deus? Eu e você temos apenas o dia de hoje, o momento de agora, porque não sabemos o que acontece amanhã. Tudo o que nós temos é o hoje, é o agora, e precisamos do Senhor na nossa vida. Eu faço um apelo para você mais uma vez: entregue o seu coração para Jesus, abra o seu coração para Jesus, permita que Ele entre aí na sua vida, para que Ele possa trazer na sua vida segurança e esperança. Creia em Jesus e você vai ter vida. A única vida que você pode ter, ela pode vir só de Jesus. Ninguém mais pode dar vida para você. Enquanto estamos com vida, nós temos a oportunidade da salvação. Este é o momento, agora é o dia. Entregue o seu coração para Jesus. Procure a Jesus, deixe Ele entrar na sua vida e na vida da sua família. E então você terá a paz que Ele pode te dar. Eu quero orar por você nesse momento. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos pelo privilégio que temos de ter estudado a Tua Palavra. Obrigado por nos esclarecer sobre esse tema tão importante. E obrigado porque aqueles que desceram à sepultura estão descansando, aguardando o dia do retorno da volta de Jesus. Agora, enquanto nós estamos vivos, pedimos que, por favor, o Senhor tome o nosso coração em Tuas mãos, para que esse coração seja Teu, nossa vida seja Tua, e possamos viver para a Tua honra e para a Tua glória. Abençoa-nos e abençoe todos os Teus filhinhos e filhinhas que estão em contato com a Tua Palavra. Eu te agradeço e oro em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que a paz do Senhor reine em sua vida e no seu lar. Um forte abraço e até a próxima.